Vamos lá, Mycobacterium tuberculosis. Na verdade, o que eu vou explicar de Mycobacterium vai servir tanto para tuberculose quanto para lepra, tá? Então, a Mycobacterium é o tipo de bactéria. O que eu vou explicar para tuberculose vai servir para lepra. Tá? Eu achei que tivesse nesse slide aqui, mas eu acho que está no outro. Mas vamos começar pela tuberculose. O que significaria Mycobactéria? Mycobactéria é um tipo de bactéria. É um tipo específico de bactéria. Então nós vimos lá nas paredes bacterianas as bactérias de parede gram positiva, de parede gram negativa e as bactérias de parede ativa. Nós vamos ver essa daqui. Qual que é a característica dessas bactérias aqui? Tanto a tuberculose quanto a lepra são micobactérias. Por que elas são chamadas de micobactéria? Mico significa fungo e bactéria é bactéria. Quando esse cara aqui começou a estudar a bacteriologia, né, lá no século XIX, ele percebeu que no meio líquido, hoje não se usa mais meio líquido para cultivo de micro-organismos, no meio líquido, essa bactéria que causava tuberculose se multiplicava igual ao fungo. Igualzinho. Eu falei assim, nossa, é igual ao fungo. Então por isso que ele chamou de bactéria fungo. Mico significa fungo e bactéria é bactéria. Porque o crescimento parece igual ao de fungo. Tá? Então ele identificou isso aqui ó, em 1882. E ele começou a usar o nome em 1896. Por que se chama bacilo de Koch? Porque é em homenagem a esse cidadão aí. Então, dificilmente vocês vão ouvir a palavra Mycobacteria tuberculose. Dificilmente vocês vão ouvir isso daqui. Vocês vão sempre ouvir falar como bacilo de Koch. Tá? Isso, bacilo de Koch. Ok? Bacilo, nós já vimos as formas bacterianas, né? O bacilo, ele se assemelha a uma salsicha, né? E vai ter todos os componentes bacterianos normais. Vai ter o material genético, vai ter o citoplasma, vai ter os ribossomos e vai ter a membrana plasmática. E aqui, no caso da bactéria, ela vai ter a sua parede celular, que é uma parede celular diferente, não é nem gram positivo, nem gram negativo. E ainda no caso da micobactéria, ela ainda tem uma cápsula, ok? E aí para nós a gente não vai abordar muitas questões. Qual que é a característica das micobactérias? São extremamente resistentes, muito fortes, muito resistentes, tanto que você viu o caso que você viu lá no hospital, porque ela é extremamente forte e extremamente resistente. É difícil matar a micobactéria, seja ela da tuberculose, seja ela da tuberculose, seja ela da lepra. Tá? É muito difícil matar a micobactéria. Muito difícil matar a micobactéria. Tá bom? Por que é muito difícil matar a micobactéria? Vocês já tiveram imuno? Imunologia? Sim. Já? Sim? Não? Bom, nem lá na outra faculdade você... Não teve. Eles queriam incluir essa matéria nesse semestre, só que eu não quis, porque eu peguei na semana 4. Ok. Então aqui é um exemplo ó, de crescimento dos bacilos. A micobactéria tuberculose, ela demora
para se multiplicar, tá? Demora questões de horas, de 18 a 36 horas, depende da condição ambiental. Por que é difícil matar a micobactéria? Essa daqui é um macrófago. Eu lembro que na aula passada eu mostrei para vocês um neutrófago. Esse aqui é um macrófago. Por que ele se chama macrófago? Macro significa grande e fago é de fagocitose. A fagocitose é exatamente isso que ele está fazendo. Percebe? Aqui eu tenho duas colônias bacterianas, aqui tem um outro macrófago. E o que esse macrófago fez? Ele engloba tudo. Olha a diferença do tamanho de um macrófago para uma bactéria. É extremamente grande o macrófago. E isso que ele está fazendo, você percebe que elas desapareceram, correto? Isto é a fagocitose. Tá? É como se a bactéria comesse, ou se o macrófago comesse as estruturas. Então, quando a gente pensa em sistema imunológico, defesa inespecífica dos macrófagos, é isso que acontece. Normalmente, quando o macrófago faz isso, ele consegue destruir grande parte dos micro-organismos. Consegue destruir todos? Não. Mas grande parte dos micro-organismos ele consegue destruir. Tá? Aqui não tem nada a ver com imunoglobulina, anticorpos, aqui não tem nada a ver com isso, ok? Aqui é apenas uma defesa inespecífica. Por quê? Porque ele vai agir do mesmo jeito, mesmo se fosse, por exemplo, um grão de pólen. Ali um grão de pólen, ele me trouxe uma alergia, e aí esse grão de pólen, né, o macrófago vai fazer do mesmo jeito. Tudo bem? Então ele vai destruir os micro-organismos que ele consegue englobar. Só que o que o macrófago, ou o que a micobactéria faz? Quando o macrófago engloba essas bactérias, essas micobactérias, elas, ao invés de serem destruídas dentro do macrófago, elas vão começar a se multiplicar dentro do macrófago. O que era para destruir, ela usa para se procriar. Percebe que parece e apenas parece o crescimento do vírus, né? O vírus tem que entrar na célula e obriga a célula a fazer novo vírus, correto? Aqui ele não vai entrar no material genético da célula. Ele não entra no material genético da célula. O nome dessa estrutura aqui é lisossomo. Vocês já tiveram aula de introdução à biologia celular, né? É o lisossomo. E o lisossomo, ele funciona parecido com o estômago. Associa lisossomo ao estômago, fica mais fácil entender assim. Por isso que ele destrói o que ele engloba. Quando faz a fagocitose, dentro da célula, ó, percebe? Fez a fagocitose, vamos voltar. Fez a fagocitose e aí forma-se um lisossomo. Aqui dentro teria estruturas que destruiriam essas bactérias. Só que ao invés delas serem destruídas, elas se multiplicam aqui dentro. E aí elas vão se multiplicando, né? Até que ela vai se alimentando desse macrófago. E aí ela vai destruir o macrófago. Só que as células conversam umas com as outras, igual nós seres humanos conversamos. Só que, óbvio, não é uma conversa por fala, mas existe uma conversa entre as células. Este macrófago, quando ele percebe que ele vai morrer, ele libera um marcador celular. Mais lá na frente, quando nós nos encontrarmos em outras partes do curso, eu vou explicar para vocês o que são marcadores celulares. Os marcadores celulares bem famosos são os do infarto. Quando você faz exame de sangue, você vê lá TGO, TGP, isso são marcadores, por exemplo, lá do fígado. Quando você vê lá creatinina,
específico para infecção, bem, toda infecção libera, não vou lembrar, mas as células elas liberam esses marcadores. Quando o macrófago libera um marcador, quando ele percebe que ele vai morrer, ele libera esse marcador e ele diz para o corpo: deu ruim, eu não vou conseguir destruir esse bicho aqui, na verdade eu vou morrer e esse bicho vai se multiplicar e a gente precisa criar uma estratégia para esse bicho não se multiplicar. E aí o que o corpo faz quando um macrófago libera esse marcador? Ele vai, percebe? Esse azulzinho aqui seria o macrófago. O corpo, ele vai criar como se fosse uma verruga em cima de um macrófago. Ele vai criar uma capa para falar assim: já que você vai morrer e o bicho que está aí está te matando, eu vou criar uma casca, e esta casca vai matar você, mas vai matar o bicho também. Tudo bem? Esta casca são os grânulos. Grânulos, né? E o que são esses grânulos? É a casca que envolve o macrófago. Então o macrófago vem, engloba as micobactérias. As micobactérias crescem dentro do macrófago. E aí quando o macrófago percebe, quando o macrófago percebe que ele vai morrer, o corpo forma esses grânulos aqui. É uma tentativa do corpo de matar os macrófagos e matar essas microbactérias. Só que como são muitos macrófagos, esses macrófagos, eles vão formando tubers. E o que são tubers? Tubers vem da palavra tubérculo. E o que é um tubérculo? Tubérculo são os legumes que brotam das raízes. Todos os legumes que vivem embaixo da terra e brotam de raiz são legumes chamados de tubérculos. Então vamos pegar alguns exemplos: cenoura, cebola, o mais famoso de todos, batata. Porque quando você arranca a raiz, alho, quando você arranca a raiz, os legumes vêm junto com a raiz. E aí você tira os legumes, né? Um agricultor normal jogaria a planta fora e aí vende as batatas. Então, lá na Grécia Antiga, lá na época de Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, quando eles olhavam para os pulmões das pessoas que morriam de tísica, tísico significa doença respiratória. Antigamente se chamavam os tuberculosos de tísico, hoje se chamam muito menos. Eles percebiam que o pulmão desse indivíduo tinha um monte de tubers, como se o pulmão dele ficasse cheio de batatas. Por isso que o nome tuberculose. Tuberculose significa um pulmão cheio disso aqui, cheio de batatas. E aí eles formam esses grânulos, tá vendo? Percebe que parece um monte de batatinha? E você bate o olho no raio-x, antes de chegar na fase lá da perfuração do pulmão, é exatamente isso que você vê. Como o rapaz eu vi hoje, estava assim, eu pedi para ele deixar eu ver com a lanterna. Aí ele deixou. Aí eu olhei, aí eu vi o pulmão, desse jeitinho mesmo, fazendo assim, ó. Esses buracos. E tava cheio desses negocinhos aqui, ó. Sim, eu pensei que era infecção. Esses carocinhos, né? Uhum. Que parece um monte de verruga. Tava todo assim, ó. Olha de novo no seu próximo plantão. E aí tenta imaginar esses caroços como se fossem batatas pequenas. Por isso, por causa desses caroços, que veio o nome tuberculose. Porque Termina. Pode falar. Não, a pergunta é se a gente faz um exame de sangue comum, um hemograma comum. Não, tem o hemograma e tem o... Tudo bem, o hemograma completo, ok. Isso. Dá para saber? Não.
Eu já vou ensinar quais são os sinais e sintomas da tuberculose. Não, é porque às vezes pode dar alterado por conta de alguma infecção, mas tipo assim, pode ser qualquer infecção, pode ser só tuberculose, pode ser qualquer uma. É que o marcador não está vindo à mente, o nome do marcador. Tá. Creatinina é um marcador, nós temos marcadores específicos e marcadores inespecíficos. Proteína C reativa. O PCR. Isso, PCR. Qualquer infecção, qualquer infecção sempre vai liberar PCR. O que é o PCR? É uma parte do corpo avisando. Imagina o PCR como um alarme. Um ladrão invade a sua casa, só um alarme. Mas o PCR também daria alterado se fosse uma infecção de Qualquer garganta, infecção. É que a aula não é de sistema imunológico. É que a associação ela é comum, mas imagina o PCR como um alarme. Qualquer coisa poderia ser um ladrão, pode ser um gato, pode ser uma pomba, pode ser um rato. Qualquer coisa que entrar na sua casa vai acionar o alarme. Este alarme é o PCR. Aí para cada órgão tem um marcador específico. O PCR é um alarme, então um alarme do corpo para o corpo mesmo. Ele está avisando, estou com um problema aqui. Manda as células imunológicas para cá. Aí quando você aciona o alarme, vem a polícia. Imagina as células imunológicas como a polícia. Tá? Então, dessa forma que funciona. Então o corpo sempre conversa. E nós, seres humanos, conseguimos conversar com o corpo, entendendo o que o corpo diz. Então, quando eu vejo, eu vou coletar e vejo o PCR, significa eu estou entendendo o que você está tentando me dizer. É que o corpo não está dizendo para mim, enfermeiro, o corpo está dizendo para ele mesmo, mas eu, enfermeiro, consigo ler a linguagem do corpo. Tá? Decora dessa forma. Existe um marcador sanguíneo para a tuberculose? Não. Para tuberculose a gente faz exames clínicos e testes laboratoriais das exudações específicas do pulmão. Não é um marcador sanguíneo. Não compensa. Existem testes muito eficientes. Ok? Tudo bem? Mas o indivíduo. Inativa? Oi? Ela fica inativa porque falaram que esse paciente não está mais passando. Não, aí são coisas diferentes. Na fase de transmissão e na fase de não transmissão. Mas tem isso? Sim, isso sim. Porque aí entra lá nas aulas que nós vimos no primeiro bimestre. Infecção latente e infecção ativa. Mas é uma coisa que ele sempre vai ter. Sim. Por exemplo, o caso deste paciente seu, ele vai morrer ele não vai conseguir se curar completamente, porque ele já está no estágio muito avançado. Pode ser que ele tenha ele sempre vai ser tido como um paciente crônico, porque agora ele vai desenvolver a pneumonia. Mesmo que ele consiga controlar a infecção, ele não vai ter uma vida normal. E eliminar os bacilos da tuberculose dele vai ser muito difícil, porque ele já chegou no estágio muito avançado. Tudo bem? Então entendeu por que se chama tuberculose? Tísico é o nome grego para doença respiratória. Eles não falavam pneumonia, broncopneumonia, asma, bronquite, bronquiolite, DPOC, enfisema. Eles não tinham essas terminologias. Problemas respiratórios eram chamados de tísico. Tísico. Ok? E aí por isso que, por exemplo, os seus avós vão falar que a tuberculose é tísico. Chega para o seu avô e fala assim, você sabe o que é um tísico? Ele vai falar, é o paciente que tem tuberculose. Hoje a gente usa menos essa terminologia. Tá? É literalmente do século passado. E quando começou a usar o nome tuberculose? Em 1886. Foi quando começou a utilizar Mycobacterium tuberculose. Tá? Então isso aqui, tudo bem? Isso aqui eu acabei de falar. Quem começou a usar o tuberculose, desculpa, não foi lá o Robert
Robert Koch foi esse indivíduo aqui, no mesmo século que ele foi, que foi isolado a bactéria. Este é o século da bacteriologia. Por quê? Porque é o século que se desenvolveu o microscópio. Tá? Puxando lá na história, é a época, vocês viram lá na aula de história, a época do iluminismo. Okay? Na época que o ser humano se iluminou e aí começou a desenvolver os conhecimentos científicos, e muitos deles se usam até hoje. Tá? Então ficou claro o porquê do nome tuberculose? Tudo bem? Tuberculose é por causa disso aqui. Opa. Nossa, igualzinho, gente, vocês não têm noção. Mas é assim mesmo. Sim, gente. Aí o que seriam esses buracos? Esses buracos aí é o pneumotórax. A bactéria, isso, se não houver tratamento, vai se espalhando. E o que vai se espalhando, do que a bactéria se alimenta? De matéria orgânica, qualquer coisa, seja essa matéria orgânica viva, seja essa matéria orgânica morta. O que é matéria orgânica? É aquilo que já foi vivo. Existem bactérias que consomem matéria inorgânica? Sim, o que é matéria inorgânica? É pedra, é ferro, são minerais. Okay? A bactéria, quando ela destrói o macrófago, essas bactérias, elas vão se alimentar de alguma coisa. E elas vão se alimentar do quê? Do pulmão. Do pulmão. E aí esses buracos, quando se criam esses buracos, o ar começa a vazar por esses buracos. O pulmão ele é uma bexiga. O pulmão ele é uma bexiga. E se a bexiga estiver furada, ela não enche. E aí esse ar começa a vazar para o tórax. Foi por isso que os médicos fizeram lá o pneumotórax. É uma abertura para vazar o ar. Tá? Aí é com o tratamento lá, é o que eu sempre falo. Precisa ler o prontuário para entender aquele caso. Mas é um caso extremamente grave. Isso fecha? Sai o ar quente aqui assim. Sim, porque o ar que ele respira. E se ele fala muito rápido, ele não consegue. Porque o ar deveria estar preso no pulmão. Vou mostrar uma imagem para vocês, aí vocês vão entender. Mas com o tratamento, caso X, com o tratamento fecha? Não sei. Precisa ver o caso. Mas pode ser que feche. Pode ser que sim. Pode ser que sim. O próprio pulmão faz isso? Não. Cirurgia. Era essa a pergunta, na Cirurgia. verdade. Eles colocaram uma maquininha um dia, só não deu certo. Uma maquininha, professor, que parece uma bolsa de colostomia. Que coloca aqui, aí tem um aparelho que ela fica fazendo assim, esse movimento. Você já ouviu falar? Eu precisaria ver. Não é Ventilação não. mecânica? Não, a Lídia ainda passou pra mim, que ela falou pra gente estudar como que mexe nessa máquina, porque nem ela sabia mexer. Eu tô falando sério. Essa máquina aqui, professor. Espera aí que eu já vejo. Não tem nome, Bê? Não sei não. O nome é em inglês. Ó. Terapia de feridas por pressão negativa. Deixa eu ver. Renase Stout. Isso, aí vai um negócio aqui. Manda para mim no WhatsApp, Vou que te aí eu mandar. vou estudo para você dar uma olhada. Aí ela coisa, a Lídia falou que era pra gente estudar, porque eu tô com esse paciente, só que ninguém sabe mexer nessa máquina. Eu não sei mexer. Olha, ela viu? Ela fez uma donação. Aí ela falou, passou isso aqui, falou que era pra gente ler pra saber como que mexe. Tá conseguindo, Kaique? Não. Por quê? Por que eu não assino? Que senha? O projeto. Terapia com. Não é minha, não, né? Não é. Aí você já viu essa máquina lá? Sem nada. Nossa. Ela fica lá no buraco. Deve ser. Aí, Mas assim pra curativo. O pulmão ele funciona dessa forma. Tá? Depois você me manda. Eu Já te dou uma mandei, olhada. depois você vê. Tá? Ele é muito específico. É. Ele é muito específico. E é difícil mesmo. Isso vai acontecer com vocês. Às vezes você vai pegar paciente que você fala assim, cara, eu nunca cuidei de um paciente assim e nunca usei uma máquina assim. Vai ter que estudar, vai ter que fazer. Eu fiz do hospital, deve ser. Ok? Então Não, o pulmão, ninguém ó, o que é o pulmão? O pulmão é essa bexiga. Na época que eu dava aula de anatomia, eu tinha uma garrafa assim, eu passava para os alunos. Essa parte de baixo aqui é o diafragma.
Então percebe que a bexiga ela enche, ó. Quando você expande o diafragma, olha a bexiga enchendo. Tudo bem? Se você tem um furo no pulmão, o ar vai continuar vindo. Só que ao invés de encher a bexiga, ele vai para a garrafa. E aí esse ar vai se acumulando na garrafa. Por quê? Porque ele não tem conexão da garrafa com o meio externo. E aí esse ar ele vai pressionando o pulmão, vai esmagando o pulmão. Tanto faz se é o ar ou se é sangue. Que o mecanismo, no princípio, é o mesmo. O médico, aí é um trabalho do médico. Para nós só vale a pena a gente pensar no que o médico faz, porque é interessante. Mas como é que vai resolver esse problema? Isso não é problema meu, isso é problema do médico. O meu problema é como é que eu vou cuidar dessa pessoa antes da cirurgia e depois da cirurgia. O que vai ser feito na cirurgia não é problema nosso, é problema dele. Provavelmente, do que você está me explicando, eu pedi para você fazer um videozinho, acho que você acabou esquecendo. Você faz e aí depois você me diz. Tá. O médico fez uma pneumotórax, que é a abertura para escapar o ar. Só que a infecção deve estar tão severa, que a infecção comeu a parede muscular. Provavelmente ficou um buraco no tórax, porque a bactéria saiu do pulmão e comeu o músculo intercostal. O que é o músculo intercostal? Pensa lá no seu churrasco, na costelinha. A carne de churrasco, costela. Aquele músculo serve para fazer isso aqui com as costelas. Não, eles não protegem. Eles fazem a costela se movimentar. O que protege é a própria costela. Por que a gente tem? Por que a costela aumenta e diminui? Porque nós temos os músculos entre as costelas. Então, pode ser, e aí precisaria ler o prontuário, só estou fazendo uma viagem da fisiopatologia. Não, mas não tem isso aí. Que além dele ter destruído a parede pulmonar, ele também destruiu o músculo intercostal. E aí é só... Professor, como é que fecha? Cirurgia plástica. Para fechar o pulmão é o médico pneumologista que vai ter que, pensando aqui, o pulmão é isso aqui, ó, bexiguinha. Então cada um lobo. Provavelmente ele vai ter que fazer uma lobectomia, vai arrancar alguns lobos, fecha, e aí depois vem o cirurgião plástico e fecha as costelas. É um trabalho muito extenso. Então estou enganando ele, porque ele vai ter alta. Se ele vai ter alta com esse buraco, que Deus o abençoe. Tá muito feio. Tá? Que Deus o abençoe. Porque qual seria o tratamento? Pensa, apenas conjunturado por mim. Vem um médico, fala assim, doutor, o negócio é o seguinte. Aqui a aula não é de anatomia e nem de tratamento, mas já que surgiu aí. Cada uma dessas coisinhas é um lobo pulmonar. Cada uma dessas coisinhas é um lobo pulmonar. Tudo bem? Cada um funciona independente. Esse funciona independente desse. Desculpa, cada uma dessas coisinhas não é um lobo, é um segmento. Me perdoe. Lobo esses três é um lobo, esses dois é um lobo e esse é um lobo. Separado por essa quebra. A quebra em anatomia nós chamamos de fissura. Tudo bem? Eu não chamo isso de quebra. Em anatomia é chamado de fissura. Então nós temos uma fissura que me dá os lobos da base, Claro que a gente aprendeu na ausculta, Que eu falei para vocês, eu não vou explicar os segmentos. Eu até coloquei na lousa, você não vai explicar, que não compensa. Na prática, se vocês conseguirem dividir o pulmão, base, médio e ponta, tá ótimo. Mas o pulmão ele é dividido desta forma. Então eu tenho aqui, o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. No pulmão esquerdo, apenas lobo superior e inferior. E aqui eu tenho o lingular, que faz parte do superior. Tudo bem? É uma subdivisão do superior. E aí o pulmão, ele funciona dessa forma. Se eu tenho um buraco no pulmão, esse ar ele escapa para o tórax. A parte que ele deveria encher, ele não enche. Mas quando começa a acumular ar ou sangue no tórax, esse pulmão ele é esmagado. Por quê? Porque ele é uma bexiga.
Então, o que na minha cabeça de fisiologista e de enfermeiro passaria? Doutor, o negócio é o seguinte: se cada pulmão funciona separadamente, arranca a parte podre, fecha. Ele que vive com o resto, com o que sobrar. E aí chama o cirurgião plástico, fecha. E vida que segue. Não é mandar o cara para casa com um buraco. Eles tentaram essa máquina, mas parece que não deu certo. E ele falou que dói essa máquina. Na minha cabeça, porque eu não sou médico. E ninguém nunca me perguntaria isso se eu estivesse enfermeirando. Por quê? Porque eu não sou médico. Mas se eu fosse um médico dessa pessoa, eu pensaria nesta possibilidade. É possível? Não sei, aí teria que estudar como um médico. E aí o tratamento continua em casa. Por isso que eu falo para vocês, isso não é um problema nosso. Cara, eu já sou enfermeiro, estávamos falando ontem só da escala de Foucault, de como é que eu resolvo a minha escala e os meus cuidados. Eu já tenho tanto problema para pensar como enfermeiro. E se eu ficar pensando no que o médico pode fazer para curar o paciente, eu vou ficar louco. Porque eu ainda vou continuar com as minhas tarefas de enfermeiro. A sua pergunta como enfermeiro é, primeiro, como é que funciona o pulmão? Qual que é a anatomia pulmonar? Segundo, qual é a fisiologia pulmonar? Terceiro, o que aconteceu com essa pessoa? Quarto, o que eu faço com essa pessoa? E aí é trabalho de enfermagem. Eu consigo fechar isso no curativo? Não. Só plástico, ok. Não consigo fechar isso, criar tecido para fechar. Dependendo do buraco, esquece, só plástico. Vou deixar aberto? Não, porque isso é uma porta aberta para infecção. O que eu posso fazer? Aí por isso que eu estou indo para a advocacia. Porque aí você pega um caso desse e fala assim, não, ele não vai ter. Não, ele não vai ter. Você não está entendendo. Não tem condições. Aí o que se vira? Liga para os Estados Unidos, liga para o Japão, liga, sei lá para onde você vai ligar, meu filho. Essa pessoa vai continuar aí até vocês resolverem o problema dele. Princípio da integralidade do SUS. Resolve. Se vira. Aí entra o advogado que tem outro poder. Que vem com o poder da justiça. Não é um enfermeiro, mas conversa. Você vai fazer por quê? Porque o juiz mandou. Isso, vai pedir tudo do se médico. vira. Se vira. Não, se vira. Percebe? Aí, por isso que eu estou indo para lá. Eu vi muita coisa assim. Aí, como enfermeiro, você faz o quê? Nada. O máximo que você pode fazer, anota o meu telefone e vou na tua casa. Eu vou inventar um curativo para você. Como? Não sei. Deus vai me usar, vai passar por mim e vai chegar em você. Porque eu não faço a menor ideia do que fazer com você. Mas, do jeito que está, não pode ficar. E o médico sabe disso. Às vezes eu fiquei pensando também. Ele sabe disso. Ele sabe. Anatomia e fisiologia pulmonar, ele sabe. O que ele vai fazer não é problema nosso. Aí sim, o advogado entra para forçar o médico a trabalhar um pouco mais. Desenvolve, se vira. Forma uma junta médica. Vamos pensar, o mandaqui não dá jeito? Beleza, tira do mandaqui e leva para o HC. Primeira coisa, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Por quê? Porque lá tem uma faculdade de medicina, esse moleque vai vir, esse cidadão vai virar um estudo de caso, que depois vai virar um artigo científico e vai ajudar médicos do mundo inteiro. Essa é a primeira coisa que eu já faria como advogado. Sai daqui e vai para lá. Aí é outro poder, é outra função, é outra visão. Você continua servindo. Enfermeiro serve, médico serve, professor serve. E no caso, nessa tipo de advocacia, você também continua servindo. Tá bom? Tudo bem? Vamos esquecer desse caso, senão a gente vai viajar no caso concreto. E aqui nós precisamos entender primeiro. Fechou. Nós precisamos entender primeiro. Assim não quer. Projeto? Precisa de senha. Mas o meu não precisa de senha, é só colocar habilitar a edição.
isso. Então, micobactéria, só para a gente finalizar para ir para o intervalo. Tá? Então, micobactéria é uma bactéria específica, formato de bacilo, que apresenta uma parede celular atípica, ou seja, ela não entra na coloração de Gram. E essas bactérias se multiplicam dentro dos macrófagos. O que era para destruí-los acaba servindo de base para a multiplicação. Tá? É só dentro do macrófago que ela se multiplica? Não, não é só dentro do macrófago. Mas por que se chama tuberculose? Porque ela vai formar estes grânulos. E aí agora vamos puxar lá para a lepra, que hoje é chamada de hanseníase, que é o bacilo de Hansen, que foi quem isolou. Como é que fica a pele do indivíduo? Também não fica cheio de tubers? Porque é a mesma. Só que ali, no caso da bactéria, da tuberculose, ela vai se desenvolver no pulmão. Lembra lá da infecção? Para ter infecção, primeiro tem que ter um micro-organismo patogênico. Tudo bem? Para ter infecção, primeiro tem que ter um micro-organismo patogênico. Depois, esse micro-organismo tem que invadir o corpo, se alojar no local específico e se multiplicar. Tudo bem? Ótimo. Para a gente finalizar, como é que se transmite tuberculose? Qual que é a maior dificuldade da tuberculose? A tuberculose se transmite através de aerossol. Qual que é a diferença da gotícula para o aerossol? Quando você borrifa o perfume, lembra lá do perfume, acho que foi da Malena que a gente usou, né? Quando a gente borrifa o perfume, o que cai na nossa pele, gotícula. O cheiro que fica suspenso no ar, aerossol. Então essa é a maior dificuldade do tratamento da tuberculose. Na série Chosen, né? É engraçado que quando chega um paciente com lepra, na época eles chamavam de lepra, ele já se afasta, vai embora. Porque eles já sabiam que era transmitida pelo ar, eles só não sabiam como. A transmissão das duas é a mesma. As mesmas. Só que uma dá na pele e outra no pulmão. Exato. Também dá para se transmitir pelo contato. E dá o caroço de batata também. Sim, só que aí, aqui no caso da lepra, ela vai pegar as terminações nervosas. Né? Depois eu explico para vocês onde a lepra vai agir. Mas ambas vão ser transmitidas por aerossol. É que a lepra também é transmitida pelo contato. A lepra pode ser pelos dois. No caso da tuberculose, por aerossol. E qual que é a diferença de aerossol para gotícula? Gotícula vai no máximo 1 metro, 1,5 metros. E aerossol pode chegar até 10 metros. Lembra do exemplo da aula do perfume. Eu borrifo e o perfume fica suspenso no ar. O que fica suspenso no ar, aerossol. E pode ficar, se não tiver corrente de vento, pode ficar até 20 minutos suspenso. Se for no ambiente fechado, pode ficar até 2 horas suspenso. Na casa fechada. E isso eu preciso entender. E depois do intervalo, eu vou mostrar para vocês por que eu preciso entender do aerossol, que aí eu vou entender as formas de tratamento do indivíduo com tuberculose. Então, depois do intervalo, eu vou mostrar sinais e sintomas da tuberculose, né, e os tratamentos médicos e de enfermagem para a tuberculose. Dúvidas? Angústias? Frustrações.